Meus queridos irmãos e minhas irmãs, um dia Jesus estava rezando. A oração de Jesus é aquela saudade do céu que sente quem busca fazer a vontade de Deus. A oração de Jesus é aquela saudade do Pai de estar em paz, de estar vivendo todo jogado, abandonado nas mãos do Pai, como uma criança que, quando está dormindo no regaço acolhedor do seu pai, não tem medo de nada, não tem medo de ninguém, porque sabe que o Pai ali protege. A oração de Jesus é essa oração que fazia com que ele entendesse que não estava só. Era essa oração que fazia Jesus permanecer de pé e não se abalava em meio às dificuldades e às dores da vida. Porque muitas vezes nós somos tentados a minimizar o sofrimento de nosso Senhor. Mas se faz necessário entendermos que Ele já nasce com o sofrimento e chega ao término da sua história também sofrendo. E é o estar em comunhão plena com o Pai, na força do Espírito Santo, em virtudes Espírito, na força do Espírito, que Jesus ali passa essa harmonia para os discípulos, passa essa segurança, vem com algo inaudito que chama a atenção dos apóstolos. Não pensem vocês que essa atitude de Jesus aqui de rezar é algo isolado. Não é. Não pensem vocês que Jesus pouco rezou quando estava com os apóstolos. De jeito nenhum. Vocês precisam entender que muito Jesus rezou. E que todas as vezes que Jesus rezava, os apóstolos contemplavam Ele diferente. Ele totalmente resplandecente, com aquela serenidade, com aquela paz tão própria de Deus. Com aquela serenidade, com aquela paz de quem sabe o que está fazendo. Com aquela serenidade e com aquela paz de quem sabe em quem deposita a confiança da vida. E Jesus desce, vai ao encontro dos discípulos, e os discípulos ali não veem o tempo que Jesus ficou rezando como algo cansativo, como algo enfadonho, como perca de tempo, não. Tanto não acharam assim, que quiseram sentir a mesma coisa que ele sentia. Senhor, ensina-nos a rezar, porque Tu és maravilhoso, e é mais maravilhoso quando Tu desces da oração. Senhor, ensina-nos a sentir o que o Senhor está sentindo. Senhor, ensina-nos essa serenidade, essa paz, essa confiança tão própria de Deus. Oh, minha gente, a oração não pode ser algo custoso para a gente, algo enfadonho, pesado, não. A oração tem que ser algo gostoso, apetecível.
o tempo de rezar nunca pode ser para mim um tempo indisposto, mas tem que ser um tempo em que eu vou com muito prazer. Eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade, assim nos diz o salmista. A vontade de estar vivendo aqui, aquilo que um dia a gente vai viver na eternidade. E olhem que os discípulos ainda vão com um argumento de autoridade. Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou seus discípulos a rezar. Não é só o Senhor que está nos ensinando, não. João fez a mesma coisa, ensina-nos. Minha gente, olha, esse pedido aqui dos discípulos é um pedido que eu tenho que fazer, mesmo como sacerdote, já nesses quase 20 anos de caminhada religiosa. É esse pedido que eu tenho que fazer todos os dias, para não deixar a minha fé diminuta, para não desanimar em meio às incompreensões, para não ver a vida religiosa como algo pesado, e na hora dos baques não me desesperar. É algo que eu, como sacerdote, tenho que pedir todos os dias. E vocês, como fiéis, também devem pedir a Deus. Senhor, me ensina a ter um coração generoso. Senhor, ensina-me a ter um coração apaixonado, enamorado de Ti. Como diz São João da Cruz, um coração enamorado de Ti. Ensina-me, Senhor, a ter essa generosidade para estar contigo. Lembrem de ontem, Santa Maria de Betânia escolheu a melhor parte, está em Deus. Meus irmãos, rezar é tão próprio de quem ama a Deus. Rezar é tão próprio de quem tem saudade do céu. Rezar é tão próprio de quem é discípulo de Jesus. E vejam que é uma necessidade que nós temos de querer rezar. É uma necessidade que nós temos de aprender a rezar. Querer, aprender e verdadeiramente rezar. Muitas vezes, olha, eu fico me questionando assim. Como é que muitas pessoas ficam de pé, rezando, como vocês aqui falam assim, male male, uma Ave Maria e um Pai Nosso. Olha, vocês não estão diante de um padre místico, não. Eu não vivo rezando o dia todo de modo nenhum. Mas transformo os meus estudos em oração. E fazer teologia, a gente faz de joelhos, sim. Rezar, minha gente, nos dá essa garantia de estarmos em Deus. Não uma oração qualquer, uma oração fajuta, uma oração sem sentido. Mas uma oração que me faz sentir preenchido, completo de Deus. E vejam que a oração que Jesus vai ensinar aos apóstolos é única. A oração do Pai Nosso, conhecida por todos nós. Se eu perguntar a vocês assim, quando você aprendeu a ensinar a rezar o Pai Nosso, eu tenho certeza que você não vai saber dizer. Porque é uma oração tão própria da gente.
Talvez uma pessoa pagã que se converta ao cristianismo, ela diga: eu aprendi naquele momento. Mas a gente que nasce, que vem de tradição católica, a gente não sabe quando a gente aprendeu a rezar o Pai Nosso, a Ave Maria. E nos acompanham essa oração a vida toda, e nos acompanha essa oração a vida inteira. Só que é preciso rezar esse Pai Nosso, mesmo decorado por todos nós, mas rezá-lo sempre com amor, pensando naquilo que nós estamos dizendo, vivendo aquilo que nós estamos dizendo e tendo os sentimentos daquilo que nós estamos falando a Deus. Essa oração do Pai Nosso é a oração mais popular, mais conhecida, mais amada, mais decorada nesses 2000 anos de história. Não temos dúvidas disso. Pai, estamos aqui. Pai, somos todos teu. Pai, faça da nossa vida o que tu queres. O Pai Nosso se resume nisso aqui, em querer permitir que Deus nas nossas vidas possa reinar, suprindo as nossas necessidades, nos protegendo do mal e não nos deixando cair em tentações. Essa liturgia dessa oração de Nosso Senhor, minha gente, é de uma profundidade tão grande, porque vejam que Jesus, dentro dessa própria oração, ele diz: venha o teu reino, adveniat regnum tuum, venha o vosso reino. O que é isso? Não é um reino social, geográfico, não. É um reino espiritual. E esse pedido aqui, ele é ad extra, mas ele é ad intra também. Ele é fora de mim, mas ele também é dentro de mim. Venha o teu reino, Senhor, primeiro aqui, dentro do meu coração, e depois fora de mim. Seja, Senhor, primeiro o meu rei. Se é um reino que vem, existe um rei. E se existe um rei, existe um vassalo, um escravo, um servo. E esse vassalo, esse escravo, esse servo, somos nós. Quando deixamos de verdade que ele reine. Adveniat regnum tuum, vem, Senhor, venha a nós o vosso reino. Não é venha a mim o meu reino, o vosso reino. Eu estou aqui para te servir. E para quê? Para que nós possamos ser saciados dessa fome tão grande de humanidade. Porque, minha gente, se existe um apetite que o ser humano tem, é uma fome de eternidade insaciável. Vejam que a gente sempre quer mais. A gente nunca se contenta. Nada está bom. A gente sempre está procurando algo. Mas por quê? Porque nós temos que entender que essa nossa humanidade fragilizada, decaída, ela só se completa, ela só se preenche em Deus. Nada, nem ninguém pode nos preencher. E é uma pena que tantas pessoas
vivem uma vida toda assim, buscando a felicidade em coisas adversas que mal preenchem momentaneamente e depois querem mais. É justamente essa serenidade de nosso Senhor, essa paz que Ele tem, porque viveu e vive em Deus, que nós devemos ter em nossas vidas. Essa serenidade, essa paz pós-ressurreição que Ele nos oferta. A paz esteja convosco. Vejam como isso é bonito. Depois que Ele ressuscita, quando Ele aparece, Ele não diz, eu estou aqui vivo. Não. Ele diz assim, a paz esteja convosco. Ou seja, fiquem em paz. Eu sou o tudo de vocês. E minha gente, olha, quem a Deus tem, tudo tem. Quem não tem Deus, nada tem. Um Deus que me atrai, que me preenche, que me corrige, porque verdadeiramente me ama. Pai, dá-nos o pão de que precisamos. Vocês, nós, muitas vezes, sempre que rezamos o pão nosso de cada dia, nos dai-nos hoje. A gente sempre pensa no pão da mesa de casa, que alimenta o nosso corpo. Mas não é, no primeiro momento, esse pão físico. Não, é esse pão aqui, que alimenta a nossa alma. Porque mesmo que uma pessoa esteja alimentada fisicamente, se espiritualmente ela não estiver alimentada, ela tem uma fome ali, que vai desembocar em tantas coisas. Traição de marido, traição de esposa, bebida, álcool, drogas, né? Querer trabalhar sem descansar, numa ganância terrível, querer viver o tempo todo de festa, 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 álcool, prostituição e por aí vai. Outros de roubar, 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 de enricar e por aí vai. O que é isso? É a fome de espírito não saciada. Por quê? Porque não se completaram, não se preencheram em Deus. E isso aqui é muito bem completado quando nosso Senhor diz assim, olha, que a água que eu vou dar vocês de beber é uma água que vai fazer vocês nunca mais terem sede. Senhor, dá-me dessa água. Eu sou essa água viva. É Ele. É por isso que é importante beber em Deus. Padre, e como é que eu bebo em Deus? Quando eu leio a Sagrada Escritura, quando eu adoro o nosso Senhor, quando eu leio um bom livro espiritual, quando eu aprendo a fazer a Lección Divina, quando eu busco me preparar para me consagrar a Nossa Senhora, e tantas formas que o homem tem de se preencher em Deus. Mas não adianta querer se preencher em Deus se não existe dentro de mim um desejo de morrer as minhas paixões, as minhas vontades, se não existe esse desejo de mortificação, se não existe esse desejo de querer ser de Deus. Olha, eu já encontrei na minha vida pessoas que tinham medo de se converter,
porque pensavam que a conversão era algo chato, xoxo, medíocre, mequetrefe, e não é. Uma vez eu lembro que uma pessoa, sabendo de onde eu vim, de uma cidade grande, e vim morar em um lugar tão pequenininho, uma vez olhou para mim e disse assim: eu sabia que o Senhor tinha vocação, mas não sabia que era uma vocação dessa proporção. Porque se eu, que vivo numa cidade grande, viver o sacerdócio é tão difícil, imaginem aqui, distante de tudo e de todos. Outra vez me disseram assim: você está desenganado da vida, porque vai ser padre, porque vai viver tão longe de tudo. E eu nunca, diante de Deus, assim pensei. Porque a conversão, porque a entrega, porque a procura sincera de Deus não passa por onde nós estamos, mas pelo desejo sincero de servir a Deus, de morrer um pouquinho de mim, abrindo espaço no meu coração para que Ele reine, esvaziando um pouco de mim e abrindo espaço para que Ele encontre espaço, fixe morada e de verdade me faça participar do banquete da Eucaristia. Meus irmãos, ainda tínhamos tanto a falar dessa liturgia de hoje, mas vamos deixar para completar com o sabor da liturgia de amanhã, quando Nosso Senhor vai falar da insistência da oração. Peçam, insistam, porque Deus atende. Rezem, se dediquem, perseverem, porque vai sair vitorioso quem busca a Deus de todo o coração e luta para de verdade nele se preencher. Porque, minha gente, olha, a vitória pertence a Deus. O sucesso pertence a Ele, não é a nós. Nós somos simplesmente instrumentos que nos faz ser trabalhados todos os dias, fazendo o reino de Deus acontecer em mim e onde quer que eu esteja. Que Deus, nosso Senhor, assim nos ajude, nos proteja e nos faça pastor e ovelhas, permanecermos nele, para que um dia alcancemos o céu. Vamos ficar de